Olá! Nesse vídeo nós vamos comentar uma súmula nova do STJ, uma súmula que foi publicada no dia 8 de novembro de 2023 e que trata do Código de Trânsito. Ela visa resolver uma controvérsia e você vai ver nesse vídeo que de fato a questão estava longe de ser pacífica no STJ e nos tribunais de justiça dos estados, mas agora a súmula 664 veio para, supostamente, pacificar essa questão. E que questão que é essa? Olha só, eu vou colocar aqui a nossa lousa, porque acho que visualmente eu consigo explicar melhor a controvérsia. A controvérsia era sobre o cabimento ou não cabimento do princípio da consunção entre dois crimes do Código de Trânsito, o crime de embriaguez ao volante, que é o artigo 306 do Código de Trânsito, e o crime de direção não habilitada, que é o crime do artigo 309 do Código de Trânsito. Então, a pergunta, a situação, problema é a seguinte: imagina que alguém é surpreendido dirigindo em estado de embriaguez e sem a carta, sem possuir carta de habilitação. Essa pessoa deve responder por dois crimes, pelo crime de embriaguez e pelo crime de direção não habilitada, ou ela deve responder por um único crime? Essa era a controvérsia. E por que essa controvérsia envolvia o princípio da consunção? E, aliás, o que é o chamado princípio da consunção? O princípio da consunção é um princípio que visa resolver o conflito aparente de normas, que é a situação na qual uma pessoa, aparentemente, a sua conduta, aparentemente incide, recai sobre duas normas penais, mas, na verdade, isso é apenas aparente, porque ela deve responder por um único crime. Ela deve responder por apenas um desses crimes. Essa é a situação do conflito aparente de normas. Aparentemente, o que eu fiz se enquadraria aqui e ali, mas, na realidade, só deve ser aplicada uma dessas normas. Todas as situações de conflito aparente de normas podem ser resolvidas através de alguns princípios. O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade, o princípio da alternatividade e o princípio que está aqui em discussão, que é o princípio da consunção. E como é que esse princípio da consunção visa resolver um conflito aparente de normas? Esse princípio da consunção, ele diz que se um daqueles delitos for uma etapa necessária ou uma forma natural para a execução do outro delito, esse outro delito, o chamado crime fim, absorve o crime meio. O crime fim absorve o crime meio. Eu vou dar um exemplo muito simples. Imagina que um ladrão quer furtar o meu apartamento. E para furtar o meu apartamento, ele logicamente vai ter que, antes de tudo, entrar no meu apartamento. Entrar no meu apartamento constitui, em tese, um tipo penal chamado violação de domicílio. Então imagina que eu estou aí viajando no feriado e o ladrão entra no meu apartamento e depois, aqui dentro, ele subtrai os meus pertences. Essa conduta, esse contexto todo, poderia atrair a incidência aparentemente de duas normas. Por ele ter entrado, eu poderia pensar em puni-lo pela violação de domicílio, e por ele ter subtraído, eu poderia pensar em puni-lo pelo furto. Acontece que não dava para furtar os bens do meu apartamento sem antes violar o domicílio, sem antes entrar no meu apartamento. Portanto, nesse contexto, entrar no meu apartamento é um meio necessário para eu alcançar esse fim, que é conseguir furtar o meu apartamento. E, portanto,
o delito de violação de domicílio fica absorvido pelo crime fim, que nesse caso é o delito de furto. O delito de violação de domicílio vai ser chamado delito crime consunto. Consunto é o crime que é absorvido. E o delito de furto vai se chamar crime consuntivo. Consuntivo é o delito que absorve. Então a relação é essa: o crime fim absorve o crime meio. Então havia essa discussão sobre a aplicação ou não aplicação do princípio da consunção entre esses dois delitos: o delito de embriaguez ao volante e, por outro lado, o delito de direção não habilitada. E a jurisprudência era bastante divergente, ou seja, havia os dois entendimentos. E eu selecionei aqui, de forma exemplificativa, né, um primeiro entendimento aqui, dizendo que cabe consunção. Então, esse entendimento dizia o seguinte: inexiste crime autônomo de direção sem habilitação quando a conduta é praticada no mesmo contexto da embriaguez ao volante, ou seja, o crime de direção sem habilitação ficaria aqui consumido, seria o crime consunto, ficaria absorvido, e o crime de embriaguez ao volante absorveria, pois tutelam. E qual que é a justificativa? Veja que aqui não é bem aquela situação tal como eu te expliquei, né? Não é que a embriaguez seria um crime fim para o qual a direção não habilitada seria um crime meio, mas ainda assim, mesmo assim, a jurisprudência vinha aplicando o princípio da consunção sob o argumento de que ambos tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja a segurança viária, né? Ambos têm como objetivo proteger a segurança no trânsito e, portanto, haveria, digamos, um bis in idem em puni-los os dois delitos. Eu já estou, de alguma forma, violando, eu já estou pondo em risco a segurança viária ao dirigir embriagado e, portanto, o fato de estar sem habilitação ficaria absorvido por esse risco que eu já estou causando e pelo qual eu já estou sendo responsabilizada ao dirigir embriagada, né? Não pode ser violado duas vezes concomitantemente. E trouxe como acórdão paradigma desse entendimento um acórdão, olha só, tá aqui, super recente, gente, julgado agora em julho de 2023 pela 13ª Câmara de Direito Criminal aqui do TJ de São Paulo. Então veja que julho de 2023, e esse é um dos acórdãos, há muitos, de todos os estados da federação. Então olha só: crimes de trânsito, embriaguez ao volante, direção inabilitada, elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas, direção sob o efeito de etílicos que caracteriza infração de perigo abstrato. De fato, esse é o entendimento, é de que a embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Eu não preciso demonstrar que a pessoa estava embriagada, colocando em risco a incolumidade pública. Isso é, digamos, abstratamente presumido. Substância que degrada a capacidade psicomotora do condutor a comprometer a segurança viária, direito de todos. Desnecessidade de demonstração do risco efetivo, condenação mantida. Até aqui tudo bem. Aqui é que nos importa a absorção do delito do artigo 309 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito, cometido no contexto fático da infração mais grave de embriaguez ao volante. Princípio da consunção, pena reajustada. Pois bem, então aqui nessa decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julho de 2023, reconheceu a aplicação do princípio da consunção para que o crime aqui, mas compreendendo que os dois crimes tutelam o mesmo bem jurídico, a segurança viária, e, portanto, o crime mais grave, mais abrangente,
ele absorveria o crime mais brando contra o mesmo bem jurídico. Esse é o raciocínio. Pois bem, mas nós temos uma segunda corrente, essa corrente aí que vai para o outro lado e diz que não cabe consunção, não cabe consunção. Então, a tese dessa corrente é o seguinte: os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação são autônomos, são separados, com objetividades jurídicas distintas, não havendo aplicação do princípio da consunção. E esse vinha sendo o entendimento dos tribunais superiores, sobretudo do STJ. Olha só, eu peguei aqui um acórdão do STJ de 2020, da 5ª turma, e vou mostrar qual que era o entendimento, por que eles entendiam que não era possível aplicar o princípio da consunção nesse caso. Olha, diz o seguinte: agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial, crime de trânsito, artigos 306 e 309 do CTB, embriaguez ao volante, direção sem habilitação, desnecessidade de revolvimento aprofundado da matéria fático-probatória, aplicação da consunção, pleito ministerial para restabelecimento da sentença. Então, o que aconteceu aqui é que, em primeiro grau, ele havia sido condenado por ambos os delitos, depois, em segundo grau, foi aplicado o princípio da consunção e agora o Ministério Público entrou com esse recurso especial, pretendendo o restabelecimento da sentença, ou seja, o afastamento do princípio da consunção. Então, a revaloração de prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados quando suficiente para a solução da question não implica o vedado exame ministerial. Beleza. Agora, o ponto 2 é que nos importa. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário, nem como fase de preparação ou execução no crime de embriaguez ao volante. Então, o que o STJ vinha aqui... Eita, tô dando spoiler, não quero dar spoiler. O que o STJ aqui vinha entendendo era que esses dois delitos atingem o mesmo bem jurídico, mas atingem de forma autônoma. Ou seja, eu comprometo a segurança viária ao beber, comprometo também a segurança viária ao dirigir sem habilitação, mas se eu fizer as duas coisas juntas, eu estou comprometendo mais, né? Eu estou, de alguma forma, aumentando o grau de lesão, aumentando o risco ao qual eu estou expondo esse bem jurídico. Não é que eu já tive uma lesão maior que absorve a menor, não, né? Uma e outra se somam para degradar de forma mais intensa o bem jurídico que é a segurança viária. Além disso, o STJ também entende que não dá para falar em consunção porque a ideia de crime fim e crime meio não se aplica. A direção sem habilitação não é um meio necessário ou uma fase normal de execução ou preparação do crime de embriaguez ao volante. Eles são delitos inteiramente autônomos e por isso não se aplicaria o princípio da consunção. Ou seja, havia dois entendimentos diametralmente opostos, um para um lado dizendo não aplica, são crimes autônomos, e o outro dizendo aplica sim, né? Um consome o outro. Bem, o que o STJ agora acabou de consagrar na súmula, agora sim, vou dar o spoiler, a súmula 664. O STJ acabou de sumular aquilo que já vinha sendo o seu entendimento. Mas percebe, eles sumularam porque eles estavam deveras cansados de reformar decisões vindas de segunda instância, aplicando o princípio da consunção. Era basicamente esse cenário. O STJ já vinha nessa linha de não reconhecer consunção, mas muitos tribunais de justiça vinham aplicando e reconhecendo a consunção, vinham falando de consunção. Portanto,
o STJ resolveu ali dar, digamos assim, tomar uma atitude mais forte, embora a súmula não seja vinculante, em tese não impede os tribunais de justiça de continuarem decidindo como bem entenderem, mas é algo mais forte agora, tá? Na súmula 664 é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem a habilitação. Então, o STJ e a súmula consagram esse entendimento de inaplicabilidade do princípio da consunção. Muito bem, eu vou aqui terminar a nossa pequena exposição entre cabe e não cabe consunção, levantando aqui uma polêmica, que é a seguinte: tá certo, então não cabe consunção, eu vou ser punido por ambos os delitos, mas eu volto para a situação. Eu estava dirigindo embriagado e sem habilitação. Então, a pergunta que não quer calar é: sendo eu punida por ambos os crimes, que espécie de concurso se aplicará? Porque quando eu sou punida por 2 ou mais crimes, o juiz vai fazer a dosimetria de pena de acordo com alguma espécie de concurso: o concurso material, o concurso formal ou o crime continuado. O crime continuado está descartado, porque o crime continuado exige que as duas condutas constituam o mesmo tipo penal, e aqui não, nós temos 2 tipos penais distintos, 306 e 309, então não é crime continuado. Ficamos então entre concurso material e concurso formal, e sendo formal, entre o concurso formal perfeito, que implicaria a exasperação, e o concurso formal imperfeito, que vai ter na prática o mesmo resultado que o concurso material, soma das penas. Já antecipo que o STJ, quando reconhece, quando afasta a consunção, tem reconhecido concurso material, e tem somado as penas. Você concorda? É a minha vez de te perguntar. Você concorda? É mesmo concurso material? Ou você acha que seria formal? Sendo formal, seria perfeito? Imperfeito? Vamos combinar? Me deixa aqui no teu comentário e a gente grava um vídeo só para falar de concurso de crimes. Tá combinado? É isso. Um abração e até a próxima.